Então, dando início aqui a mais uma live, gerando conteúdo para as pessoas, abrindo o Instagram, abrindo o YouTube e o Facebook. Perfeito. Vamos aqui. Segura o seu aluno, escrevendo o título da live de hoje. Perfeito. E aí já estamos. Bom, galera, o tema da live de hoje é sobre planos. É algo que eu venho escutando nos últimos anos muito de vários profissionais, tanto como uma dúvida, então surgindo como uma dúvida, mas também surgindo como uma afirmação. E isso me preocupa um pouco. Então, se você acha, o tema é planos extensos, qualquer tipo de plano seguram seu aluno personal? Então, esse vai ser a nossa conversa. E se você acha que é interessante compartilhar com alguém, compartilhar com aquele seu instrutor, professor, ou se você for professor, compartilhar com algum colega, faça isso, manda lá um aviãozinho para as pessoas, curta, compartilhe em algum dos canais, porque a minha grande ideia é poder compartilhar esse conteúdo que eu venho acumulando de experiências, de vivências, de resultados com o maior número de pessoas possível. Tá bem? Então, a gente vai falar hoje desse assunto e, como eu falei, eu acho que é algo que me assustou quando eu comecei a ouvir muito esse questionamento e, ao mesmo tempo que me assustou, continua me assustando porque as pessoas continuam me perguntando, continuam falando sobre isso. Então eu já vou direto ao ponto, direto e reto. Planos não seguram aluno. Você ter os cheques do aluno, ou o aluno ter passado um cartão ali vários meses, alguns gostam de plano trimestral, semestral, anual, já vi bianual, nenhum tipo de plano desse segura o seu aluno. Nenhum. Por que não segura? Porque, pensa o seguinte, pensa você como um cliente que você foi e você comprou um plano lá, trimestral. Então você comprou um plano trimestral e esse plano trimestral, ele te dá ali, você fechou, sei lá, 2 aulas, 3 aulas de personal de jiu-jitsu na semana. Então você está fazendo 3 aulas personal de jiu-jitsu na semana e você pagou adiantado ou combinou com o seu professor e vai pagar no final do mês. E tudo certo. Se você, a princípio, o que rege essa determinação do professor ou essa mística em relação a planos para aulas personalizadas é que a pessoa, o profissional, ele acha que ele está seguro. Então, ele ter ali aquela quantidade de cheques nas mãos, para ele fala assim, eu estou seguro, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, no próximo 1 ano, 12 meses, eu estou seguro com esses cheques. Só que o que acontece é que, o aluno que te deu o cheque, ele pode ter te dado lá os 6 meses de cheque e simplesmente ele desencanou, ele não está curtindo a sua aula. E talvez ele tenha condições de falar assim, beleza, eu vou deixar esses 6 cheques, acabou, eu vou lá, vou fazer umas aulas e tal, vou furar, vou falar que hoje eu não posso, que eu tive um dilema, eu tive um problema, eu tive um percurso aí atrapalhado no meio do caminho e não vou fazer de uma forma efetiva essas aulas. E pronto, acabaram 6 meses, o cara foi embora. Outras pessoas vão falar assim, olha, cara, eu fechei com você 6 meses, mas passou 1 mês, eu não quero mais. O que você vai fazer? Você vai ficar brigando com o cara, com o cheque ou com o cartão? Não, tem a tendência ao quê? Você vai devolver para o cara. Você vai devolver para o seu aluno. Então, muitas pessoas, elas se prendem nos planos como se fosse a salvação da lavoura, como se fosse algo que é o que determina o seu aluno estar ou não estar com você.
Então, quando a gente fala desse assunto, eu acho que é realmente muito importante que você tire, que você exclua isso da sua mente. E eu falo isso assim com todas as certezas. Um plano não segura o seu aluno. Um plano inicialmente te dá uma breve segurança, entre aspas, porque ele te dá essa segurança de que talvez, ou pelo menos na sua cabeça, certeza, que nos próximos meses aquele aluno estará ali, que as suas finanças estão garantidas. Mas trabalhando com aulas personalizadas há 18 anos, eu te falo que não, literalmente, não segura, tá? Não segura. Então, quando a gente fala dessas aulas, é muito importante a gente entender, tá, mas Dani, o que segura o meu aluno? E eu volto a martelar nessa tecla, não é nem tocar nesse ponto, é martelar mesmo, porque é algo que eu venho procurando ensinar para as pessoas que fazem mentoria, que fazem consultoria, que treinam, fazem treinamento comigo. Eu procuro ensinar que o que realmente é o ponto mais, o que segura os alunos, é o seu trabalho de fidelização. E aí entram inúmeras ações, inúmeras atitudes que você pode ter para que você consiga segurar o seu aluno. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu tenho ouvido, eu tenho feito, eu tenho participado de vários cursos, estou procurando me manter atualizado para o que está acontecendo na atualidade. E mesmo antes da pandemia, quando eu ouvia as pessoas falando, até dentro do meu nicho, do yoga, por muito tempo, eu via muitos profissionais sempre defendendo a causa do marketing. E eu acho o marketing importantíssimo, importantíssimo. Tanto que em algumas das lives, em alguns dos vídeos que eu postei, eu estava ali falando de 2 pontos que para mim são muito relevantes. Um deles é o marketing e o outro é a fidelização. Para mim são os 2 pontos estruturais de um profissional. Só que as pessoas elas estão dando uma importância enorme, muito grande mesmo para o marketing, e estão deixando de lado a fidelização. Elas não citam fidelização. Em todos os cursos, em todas as vivências, as conversas que eu tenho tido com profissionais, a maioria citam marketing. A maioria fala, mas eu não sei como me divulgar, eu não sei como captar aluno, eu não sei como fazer, eu não sei como ter mais alunos, eu preciso ir para o digital, agora é a pandemia, eu preciso estar no online, eu preciso divulgar minhas aulas. Sempre é divulgação. A parte, eu estou falando que não é importante? Não, eu estou falando que é importante. É muito importante. Você se divulgar, você saber, você ter uma estratégia de marketing é importantíssimo. O grande ponto é que eu não tenho visto as pessoas se importando com a fidelização. E aí entram todos aqueles passos, que daqui a pouco eu posso repetir, mas a excelência técnica, a captação de informações dos seus alunos, como transformar isso em conteúdo, como fazer com que através desse conteúdo você possa gerar resultados para os seus alunos e assim por diante, o aluno vai te divulgar, e aí são várias etapas, tá? Mas a gente não pode esquecer da fidelização. Essa informação ela é muito importante. Então, o plano segura o meu aluno? Não. Não. Eu vou falar de 2 coisas. Uma é da minha realidade. Desde que eu comecei, e não vejo todos os profissionais fazendo isso, desde que eu comecei, eu não cobro no primeiro dia. Eu não cobro assim, o aluno vai começar agora em maio, eu não cobro, olha, você vai fazer 8 aulas em maio, então tá aqui, fechamos um pacote, fechamos um plano de 8 aulas, de 10 aulas, de 20 aulas, de 30 aulas. Eu não fecho. Por que eu não fecho? Porque eu quero dar o voto de confiança naquela pessoa. Eu estou fechando um acordo com outra pessoa e estou fechando uma parceria com aquela outra pessoa.
E ela vai estar comigo pelo trabalho que eu entregar para ela. Assim como eu quero dar um voto de confiança naquele ser humano. Se ele falar para mim que ele tá fazendo comigo, beleza, vamos fazer até quando der. Se ele não quiser mais continuar, cara, paciência, eu vou olhar para mim e vou falar, cara, o que eu fiz que poderia ter sido um trabalho melhor, mais bem executado, melhor entregue. Então, mudar essa chave na nossa mente, ela é muito importante. Então, é uma parceria. Eu não fico ali, eu não tenho um negócio de cobrar a pessoa antes de entregar. Cara, eu vou primeiro entregar, acabou de entregar, lá no final do mês o cara vai me pagar. Em 18 anos fazendo isso, eu nunca, zero, tive problemas das pessoas não me pagarem. E ao mesmo tempo, eu tenho vários alunos. Hoje eu dei aula de manhã para 2 alunos, de 4 aulas que eu dei, 2 alunos, um deles está comigo já há 15, 16 anos. A outra está comigo há 12 anos. Então, assim, são pessoas que estão fazendo aula sem deixar de fazer. E nunca tiveram plano. Nunca me pagaram 3, 6 meses, nem um mês adiantado de plano. Então, isso é muito importante a gente saber. É algo que é real. Não é uma coisa que eu estou jogando no ar e achando. Não é achismo. Tá? Depois, um outro fator que eu acho bem importante é em relação, que eu falei que eu ia falar 2 coisas, que da mesma forma que eu vejo as pessoas colocando uma relevância no marketing e dando quase zero relevância para fidelização, ou muito pouca relevância, eu colocaria 0, porque eu não vejo as pessoas falando. Realmente eu não vejo. Quando alguém fala de melhorar os seus resultados, eu vejo muitas pessoas falando de marketing. E é 0 fidelização. Da mesma forma, algo que está muito em alta dentro do meu nicho, está muito em alta, que é a meditação, que eu vejo como algo realmente está muito... as pessoas estão jogando muito para cima a meditação e claramente, exatamente como é o marketing, a meditação ela tem um efeito comprovado, ela tem um efeito lindo, um efeito absurdo no ser humano. Só que as pessoas elas não dão a mesma relevância para a respiração. Curiosamente, e eu vejo na mesma proporção, fazendo uma analogia, a respiração para a meditação, ela está num mesmo patamar do que estava a fidelização para o marketing, na minha mente, no que eu compreendo. Então, quando eu estou falando aqui de fidelização, quando eu estou falando de marketing, eu estou colocando no mesmo patamar. A pessoa, para ela chegar na meditação, no mínimo, ela tem que entender a importância da respiração. E talvez, aí é uma coisa do Daniel, eu colocaria em termos de efeito, em termos de resultado, a respiração mais alta do que a meditação, curiosamente. Mas aí é meu, tá? É o que eu penso. E eu penso exatamente em relação a resultados de um profissional, eu tô enxergando da mesma forma. A fidelização, ela é mais importante do que o marketing. Porque a fidelização, ela vai gerar uma capacidade de proporcionar o marketing. O marketing meio até que indireto, porque o que vai acontecer é, ou direto, nem sei, agora não sei, não sei se é direto ou indireto, mas na verdade a fidelização ela vai proporcionar com que, como eu venho falando, com que os meus alunos eles possam realmente divulgar da melhor forma possível aquilo que eu me propus a fazer. Então, os meus alunos serão a minha grande estratégia de marketing. Tá? Eu acho que isso é muito importante, isso é muito relevante, assim, a gente colocar em alta, colocar num patamar, num plano ali à frente. Tá bom? Volto a frisar, existem 2 bases estruturais para um excelente resultado. A primeira base é a base
da fidelização, de você poder fidelizar o seu cliente, poder fidelizar o seu aluno, olhar com muito carinho para isso. A segunda base, ela vem do marketing. E aí se junta desse marketing direto ou indireto, aí o que você preferir chamar, marketing direto ou indireto com a indicação dos seus alunos e depois com todas as suas ações, fazendo um excelente Instagram, fazendo uma grande divulgação, fazendo seus produtos digitais, colocando ali os resultados. Aí tem vários gatilhos que você pode utilizar para que você melhore aí o seu marketing. Tá? Mas essas duas bases estruturais, elas são muito importantes. Volto a frisar. Aí, o que a gente tem que entender? Quando a gente está falando, de novo, quando a gente fala de planos, o plano ele não segura o seu aluno. Tá? O plano não segura o seu aluno. Essa live de hoje, ela é uma live mais curta, porque a minha ideia é a gente eu não ficar aqui repetindo isso. Mas eu quero tentar tirar da mente de você, profissional, que plano não segura o seu aluno. Não segura. Tá? Quando a gente está falando dessa fidelização, eu poderia ressaltar aí 3 itens que me vêm à mente agora. Tá? O primeiro item que precisa ser trabalhado é gerar vínculos. Então você conseguir gerar uma conexão, gerar um vínculo, fazer um rapport com o seu aluno, com o seu cliente, isso é muito importante. Veio uma pergunta, uma afirmação, dizendo que numa das últimas enquetes que eu fiz, que aquele profissional ele se sentia um alien, porque ele não conseguia se ajustar. Então, a leitura que eu fiz a respeito da resposta era que ele não conseguia se ajustar ao que as pessoas estão buscando. E isso é uma real. As pessoas, talvez elas não se considerem aliens, mas elas se enxergam dessa forma. Muitos profissionais têm um excelente conteúdo, tem aquele processo mesmo de conteúdo ali presente e parrudo ali, mas o que acontece é que esses profissionais, eles não conseguem mudar às vezes uma chavinha ou mudar um jeito de ser, uma forma, uma linguagem, porque eles acreditam que aquele conhecimento técnico que ele tem, ele se encaixa totalmente com a outra pessoa, só que ele não está falando a mesma língua, então não gera uma conexão, não tem esse vínculo com a outra pessoa, porque eles não estão falando a mesma língua. Então, às vezes, uma pessoa tem uma quantidade de conhecimento absurdo, só que ele não consegue pegar esse conhecimento e trazer para outra pessoa, para o outro lado. É como se ele tivesse uma pílula que ele gostaria de dar para a pessoa, essa pílula fosse uma pílula de conhecimento, uma pílula de conteúdo, só que quando ela traz essa pílula, é uma pílula tão grande, porque é tanto conteúdo, que ele não consegue fazer com que aquela pessoa tome a pílula. Porque simplesmente não passa, não tem jeito. É uma pílula gigante e a boca da pessoa ainda é pequenininha. É uma boca que deveria... O que nós deveríamos fazer? Partir essa pílula e entregando essa pílula aos pouquinhos. E entregando de uma forma que aquela pessoa aceite. Então isso é uma coisa que os profissionais eles têm que entender e têm que se ajustar. E eu vejo muitos profissionais com essa dificuldade. Me lembra um pouco, eu estou ouvindo aqui, talvez vocês estejam ouvindo minhas filhas, me lembra um pouco a minha filha menor, que quando ela nasceu, no primeiro ano de vida dela, ela não comia. Nós chegamos a levar em vários médicos para entender, por que ela não está comendo. E era assim, era um trabalho de pegar grão em grão de arroz, grão em grão de feijão, e colocar grão em grão. Talvez alguns aqui que tenham filhos já tenham passado por isso. Então você pegar e ter que colocar lá o grão em grão, até ela comer. E ficava um trabalho para comer. Hoje ela come muito mais do que a minha filha maior. Então, assim, é entender isso. E a gente tem que gerar esse vínculo, gerar essa conexão.
Só que não adianta eu saber que é importante minha filha comer um prato de arroz e feijão e eu querer colocar o arroz e feijão nela, porque não vai rolar. Não vai rolar. Então eu tenho que entender aquele momento, entender aquela percepção. Depois, uma outra coisa que eu tenho falado bastante em termos disso, de fidelização, de realmente gerar essa conexão e estar ali ligado o aluno com o profissional, que é o resultado. O aluno ele tem que enxergar o resultado. O resultado ele tem que ser visível. Então, se você é um profissional funcional, por exemplo, você tem que ter um resultado visível. Se o aluno ele quer emagrecer, ele precisa entender, ele precisa enxergar aquele resultado acontecendo. Ele tem que enxergar que o corpo dele está diferente do corpo dele há 3 meses atrás, quando ele começou. O aluno, se o aluno veio me procurar, por exemplo, com a ideia de administrar a ansiedade ou administrar o estresse, ele tem que... Aí não é visível, mas é perceptível por ele e por quem está ao redor dele. Depois de 3 meses, aquele aluno ele tem que entender que ele está conseguindo administrar o estresse ou administrar a ansiedade que ele vinha passando. As pessoas ao redor dele vão começar a comentar. Então, os resultados eles têm que ser visíveis e perceptíveis para o aluno e para quem está ao redor. E isso é uma coisa interessante, porque muita gente só associa o resultado àquela foto. Então, olha, é uma foto do cara mais magro. Mas não tenha dúvida, se ele queria emagrecer, não tenha dúvida que para ele é importante também como a sociedade o enxerga. Emocionalmente é muito importante. E às vezes a gente esquece disso. Ah, não deveria ser assim, eu não tenho que ligar porque a sociedade faz. Muita gente pode pensar dessa forma. E eu acho isso muito legal. Eu acho você ter essa autoestima, tipo, ó, eu sou eu e pronto, não ligo porque as pessoas pensam. É legal também. Mas não tenha dúvida que quando outras pessoas vêm para você e falam para você, nossa, como você mudou o corpo, o quanto o ego é comprometido nesse sentido, o quanto ele fica mexido com isso, o quanto a sua autoestima ela cresce, ela melhora. Porque aí não é só você olhando, não é só você observando, olhando no espelho e vendo a diferença, não é só você olhando uma foto, são outras pessoas observando. E a mesma coisa, se você era um cara rabugento, era um cara ranzinza, era um cara que brigava com todo mundo, era um cara estressado, se as outras pessoas que estão à sua volta começam a enxergar isso também, começam a te falar, cara, você está diferente. Elise, você não é mais tão estressada quanto você estava há um tempo atrás. Hoje você já... eu tô enxergando que você está diferente. Então, o resultado, ele é visível e perceptível pela pessoa e por quem tem ao redor. Isso faz a diferença, isso fideliza, e não os chequinhos que o seu aluno entregou para você lá quando começou a fazer aula com você. E que ele pode pedir de volta quando quiser. Tá? Até muitos falam de contrato, por exemplo. E para mim é a mesma coisa. Cara, gerar um contrato, eu vou brigar na justiça com o meu aluno se ele quiser parar. Não, tá aqui, ó, tá aqui os cheques de volta. Rasgamos o contrato. Porque o que eu quero é gerar esse vínculo com o aluno, é construir isso. É construir a minha autoridade, é construir o meu nome, é construir os resultados, é oferecer para as pessoas algo interessante, algo transformador. É isso que eu quero. E como profissional, se eu estou falando para professores, deveria ser o pensamento de todo professor. Então, eu falei de 2 até agora, né? Eu falei de gerar vínculos e falei dos resultados. E o terceiro ponto a ser observado como índice de fidelização é sempre agregar. É você como profissional estar sempre agregando, estar sempre oferecendo, estar sempre positivo. Eu falei, se eu não me engano, na última live sobre isso, no último vídeo, que a gente precisa estar sempre positivo, a gente tem que enxergar o mundo de uma forma positiva.
Não dá pra gente ficar... as pessoas que nos contratam, pra qualquer coisa, tá? O cara, sei lá, eu contratei a Elise, eu citei ela aqui agora, porque eu vi ela entrando. Eu citei a Elise como uma... minha professora de inglês. Eu contratei ela como minha professora de inglês. E quando eu contrato uma pessoa, obviamente eu quero que aquele momento seja um momento legal para mim. Eu não quero que a Elise venha me dar aula com pessimismo, ou triste, ou não quero. Não quero. Assim, ó, a gente pode falar que a gente aceita as pessoas do jeito que for, mas uma pessoa quando está te contratando, e principalmente um professor, no nicho professor, o cara tá querendo que você ensine, mas que exista positividade, que exista alegria, que exista algo para cima. Então isso fideliza. Isso sempre vai fidelizar. Você estar para cima, você estar alegre, você estar feliz, você ter tesão pelo que você faz, você está entregando algo que você acredita. Dani, você tá sempre assim? Cara, até quando eu não estou, até num momento, se eu estiver passando por algo que me deixou triste, ou que me deixou puto, ou que me deixou bravo, até isso, a minha experiência me diz que quando eu começo a dar aulas, já que eu escolhi fazer algo que eu amo, quando eu começo a dar aulas, esse meu tesão, esse meu mood, esse meu feeling, meu sentimento naquele momento, ele muda. Então eu posso estar muito triste ou muito bravo com qualquer coisa. Quando eu começo a dar aulas, quando eu vejo a cara dos meus alunos, as pessoas que me pagaram para estar ali e para ensiná-los, com vontade de aprender, meu mood, o meu sentimento muda totalmente. E para mim é uma recarga energética como profissional. Então, isso já aconteceram várias vezes nesses 18 anos dando aula, 20 anos dando aula, né, se pegar outras coisas que eu já ensinei. Então, nesses 20 anos, eu posso dizer que muitas vezes, não sei contar quantas vezes, eu entrei na sala de uma aula, ou aqui, online, fui dar a aula de um jeito e saí de outro. Então, por quê? Porque eu já me coloco nesse posicionamento. Que por pior que seja a minha situação naquele momento, o que eu estou fazendo, o que eu escolhi fazer, vai me jogar para cima. E eu quero entregar isso para a pessoa do outro lado. Então, esses 3 pontos, eu acho que são pontos... tenho certeza, que são pontos importantíssimos para que você fidelize. E não é o cheque ou o boletinho do cartão dos seus alunos que vai fazer com que eles estejam fidelizados. Então, tire isso. Extraia isso da sua mente, tá? Se você quiser fidelizar mesmo, siga o que eu estou falando. Eu não estou falando de bobeira, eu estou falando com resultado, eu estou falando de uma pessoa que vem chegando a resultados já há muito tempo, tá? E que eu tenho certeza que eu posso contribuir com você para que você mude a sua chavinha e chegue ao resultado que deseja. Certo? Era isso que eu tinha para hoje. Se você achar isso importante, esse conteúdo importante, vá lá, compartilha com o seu amigo, compartilha com o seu professor, curta os canais, seja o Instagram, o YouTube ou o Facebook, e vamos fazer adiante, tá bom? Grande beijo para vocês e vejo vocês logo mais.